Salmo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, muito digno de louvor. Lembra nós temos aqui? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Eu já disse para vocês aqui uma vez que um professor meu, que eu admiro muito inclusive, mas ele disse uma vez que cantar esses hinos antigos na igreja não faz mais sentido, porque as pessoas, os visitantes, e ele citou esse caso aqui, as pessoas, os visitantes, você diz cantando: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Os visitantes não sabem o que é isso, ele dizendo, então não tem que se cantar, pois tem uma oportunidade de dizer para o visitante o que é isso. O que é esse seu santo monte, o Monte Sião, sobre o qual está Jerusalém, na qual está o templo, ou o tabernáculo, o que seja na época. Pois é uma oportunidade de dizer para as pessoas. Eu não concordei com o meu professor. A gente tem que ser a Bíblia, então a gente tem que cantar a Bíblia. Então vamos fazer uma Bíblia moderna. Aliás, eu recebi um zap aí, não sei de quem, de uma Bíblia que está circulando já, inclusive tem a foto da capa. Bíblia inclusiva, Bíblia de estudos inclusiva. É a tal que já não tem mais nenhum versículo condenando pederastia, homossexualismo, sodomia. Já foram tirados todos os versículos que tem alguma coisa a ver com isso. Por isso que ela é inclusiva. Tomem cuidado. Quem gosta de comprar a Bíblia, quando lançam a Bíblia, compra achando que tem grande futuro nisso. Tomem cuidado. Muito bem, então, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Companheiro no caminho. Esse cântico, ele está escrito, onde eu já li, em algum lugar, como autor desconhecido. Josué gravou, meu irmão, gravou. Mas lá, inclusive lá no disco dele, está como autor desconhecido. Ninguém sabe. Eu uma vez vi um rapaz, a gente estava num evento qualquer, e ele disse, sabe aquele hino? E ele disse lá, sabe aquele hino que o padre Marcelo Rossi canta e diz que é a autoria dele? Ah, não, é a autoria minha. Eu fiz esse cântico há não sei quanto tempo e gravei, inclusive há não sei quanto tempo, digo, interessante. Por que o cara não disse que é do rapaz? Se é que ele também estava falando a verdade. Então, divino companheiro, que está com base naqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que iam andando descontentes, cabisbaixo, mataram o nosso profeta. Pediram
para Jesus ficar com eles. Lembra quando eles comeram o pão? Fica conosco. Vamos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida que Tu nos concede, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de cultuarmos a Ti, Senhor, ó Deus, de adorarmos a Ti na Tua beleza, da Tua santidade, Senhor. Ó Deus, neste momento, que nós possamos ouvir a Tua voz através do Teu servo, pastor, Senhor, que ele diminua e que Tu cresça no nosso meio. Ó Deus, que nós possamos guardar a Tua palavra nos nossos corações e colocarmos em prática, Senhor, diariamente, Senhor. É assim, ó Pai, que eu te agradeço por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém e amém. Pronto, Vitinho, pode desligar aí. Não, aqui, ó. Fecha aqui, ó. Pronto. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, o último dos, como está na ordem da Bíblia, o último dos 4 evangelhos. Capítulo 8, leremos do versículo 31 ao 36. Isso é um assunto muito conhecido, versículos muito conhecidos, até decorados por muitos, e tem a ver muito com a nossa situação em que nós estamos vivendo enquanto igreja, no nosso país, quase 100% corrupto. João 8, 31 a 36, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Repare que Jesus estava falando para pessoas convertidas, pessoas que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, no poder do Espírito Santo, e nos ajude de novo, continue nos ajudando, e isso é promessa bíblica, para que nós possamos colocar em prática isso que nós aprendemos na sua palavra, até o dia da glorificação. No passado nós falamos sobre isso, né? Que somos alcançados pela graça no momento da palavra, a conversão, continuamos recebendo essa graça no momento em que somos santificados pelo estudo da palavra de Deus, e na esperança de que a mesma graça haverá de nos glorificar no último dia. Pregamos isso no domingo passado. Então aqui Jesus está dizendo o começo dessa conversa de novo e a consequência dessa conversa. Então olha só, irmãos, a gente normalmente diz nos últimos dias, mas não é assim não. Desde que eu me entendo por gente e conhecedor da história, eu sei que o nosso país é corrupto, sempre foi. Está piorando não, sempre foi. Quantidade de gente, aí a gente está piorando. Televisão que mostra tudo, a gente está piorando. E está mesmo porque Jesus diz que no fim dos tempos a fé esfriará de quase todos. Então até a igreja está nesse contexto. Igreja que eu digo instituição. Então, irmãos, nós sempre ouvimos alguém dizer, o negócio está feio, o negócio está pior, está piorando, está difícil para nós. Os crentes está muito difícil para nós. O Senhor Jesus, repito, afirmou que no final dos tempos, quando Ele voltar, a forma como Ele falou lá é que quando Ele voltar, provavelmente não encontrará mais fé na terra. A forma como está colocado lá, quando voltar o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? A resposta a essa pergunta no grego é, Senhor, se for muito otimista, é Senhor, provavelmente não. Ou então, Senhor, pode até ser que o Senhor encontre um. E ele disse, nesse mesmo livro, quando vier o Filho do Homem será como no dia de Noé. O que foi acontecer no dia de Noé? Deus matou, condenou todo mundo e só escapou Noé, com sua família. Então, ele repetiu isso. Então, irmãos, sem nenhuma dúvida, quando o Senhor Jesus voltar, o negócio vai estar feio. E eu tenho convicção plena pelo estudo da Bíblia e pela história de Israel na Bíblia e pela experiência da igreja, eu tenho convicção plena de que as organizações chamadas igrejas são as principais responsáveis por esse quadro, no momento em que, como os fariseus, criaram regras próprias e deixaram de observar a palavra de Deus como ela está dizendo que é. Aí conduzem rebanhos e mais rebanhos, com base em invenções, afastados da palavra de Deus. Foi assim com Israel, foi assim com a igreja o tempo todo. É por isso que existem as cartas apostólicas. Já existia desse jeito no tempo dos apóstolos. Então eu tenho convicção disso. Por exemplo, na história, segundo as invenções da igreja católica, apostólica, romana, não há salvação fora desta igreja. É a igreja quem salva. Não há salvação sem a intermediação do clero. É o clero quem diz que você está absolvido ou condenado. Não há salvação sem o batismo. Sem o batismo você não pode entrar no céu. A própria igreja já reformada não pode ter batismo também se não houver um curso de catecúmeno. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Na Bíblia a gente vê que as pessoas eram convertidas e batizadas na hora. O discipulado vem depois. Mas a igreja inventou que não. Primeiro, o clero tem que capacitar essa pessoa para receber o batismo. Isso é um insulto a Deus, um insulto à palavra de Deus. Mas é assim que a igreja faz, a nossa inclusive. Não tem isso na Bíblia. Então, irmãos, outra série de invenções que perduram
até hoje, e que afastam as pessoas da centralidade da palavra de Deus, até porque as pessoas não têm interesse nenhum em estudar a palavra de Deus. Tolice tem. Tolice tem. Hoje um cidadão esteve aí comigo me dizendo que um pastor não sei quem estava ensinando Apocalipse na igreja dele. Eu também estou ensinando aqui. Pastor, é porque aquelas coisas, de que coisa? As curiosidades, eu quero saber o que é isso, o que é o bicho de 7 chifres, 7 olhos. Eu não me interessa o que é isso, meu amigo. Não me interessa o que é isso. A Bíblia não diz o que é, então eu não quero. Como dizia Calvino, onde Deus calou, não ouse o homem falar. Então, se Jesus não revelou o que é aquilo para João, não vai revelar para mim também, não. Quando chegar no tempo, eu vou saber o que é isso. O que era para revelar, ele revelou para João. Tu sabe o que são os 7 candelabros? Tu sabe o que são as 7 estrelas? Não, sei não. Pois eu vou lhe dizer, os 7 candelabros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Pronto. Foi só isso que Jesus revelou. O resto ele disse para João que era, mas não disse o que era a revelação. Não. Então pronto, no tempo certo nós saberemos. No tempo certo nós saberemos. Mas o clero, na sua arrogância, ousa dizer que sabe o que é aquilo, e explica tudo direitinho, com base no sei o que, junta não sei o que, não sei para onde. Há profecias daquela dos profetas que já foram reveladas, já aconteceram várias delas, inclusive a de Daniel. Aquilo já aconteceu quase tudo. E logo na sequência, não demorou muito tempo não. Então, meus filhos, com base no ensino do Senhor Jesus, o que devemos ensinar àqueles que o próprio Deus acrescenta à igreja conforme o seu propósito, conforme o seu beneplácito, conforme a sua vontade soberana? O que é ou qual deve ser a principal preocupação de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um líder da igreja, responsáveis pela condução, de alguma forma, desse rebanho do Senhor? Vamos ver aqui nesse ensino de Jesus. Então, em primeiro lugar, aos que se achegam a nós devemos mostrar-lhes nessas palavras de Jesus, por exemplo, qual é a natureza da verdadeira escravidão. Quem é o pastor que vocês veem na televisão, em qualquer canto, dizendo que nós somos escravos do pecado, que o homem é escravo do pecado e que só Jesus liberta? Eu quero é ver você escutar uma pregação hoje desse jeito. 1, 2, 3, no mundo inteiro, na televisão você vai ver. 1 no Brasil, 1 nos Estados Unidos, 2 nos Estados Unidos. Está aqui Jesus dizendo. A verdadeira natureza da nossa escravidão não é o governo do Brasil corrupto, não. É o pecado. É o pecado. Aqueles para quem o mestre falava eram judeus que diz aqui até que haviam crido nele. Mas nós vemos nas perguntas dele logo em seguida, os argumentos dele, que eram os arrogantes. Vários lugares a Bíblia diz que creram em Jesus e depois o abandonaram. Creram naquele momento. Logo em seguida o abandonaram. E ele diz aqui o que é que acontece com esses que creram nele e que, de fato, permanecem livres. Nós vamos ver isso aqui. Então, irmãos, escravo de quê? Escravo de quê? Que negócio é esse que você está falando aí de seres livres? Livre de quê? Nós por acaso somos escravos? Nunca fomos escravos de ninguém. Imagina. Imagina. Somos filhos de Abraão. Irmãos, aqueles cidadãos que falavam com Jesus, sequer lembraram que eles eram escravos, sim. Foram escravos 400 anos no Egito. Foram escravos da Síria. Foram escravos da Babilônia. Foram escravos na Média Pérsia. Foram escravos de alguma forma na Grécia. Agora estavam escravos de Roma. Eram uma espécie de escravos. Eram subjugados, dominados. Como é que esses camaradas tinham a cara de pau, a arrogância de dizer isso? Que é isso? Nós não somos escravos coisa nenhuma. Obviamente não entenderam do que era que Jesus estava falando. Versículo 33 que lemos. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Pouco antes aqui dito que ele estava falando para aqueles que creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se aqueles judeus arrogantes
não admitiam a escravidão política, que era um fato histórico na vida deles. Imaginem se admitiriam uma escravidão espiritual. E era dessa escravidão que Jesus lhes estava falando. Não era da escravidão de Roma, não era da escravidão de quem quer que seja para trás. Alguma diferença da igreja? Irmão, não tem. Não há nenhuma diferença da igreja para Israel. A igreja é a continuidade de Israel. Lá a coisa foi material, aqui a coisa é espiritual em alguns aspectos. Estamos estudando aqui as 7 igrejas que Jesus mandou carta no Apocalipse. Vamos estudar, sexta-feira agora, a última, Laodiceia. Já vimos qual era a natureza, o problema daquela igreja, todos, já vimos o que é. Mesma coisinha que nós vemos hoje, mudando a roupagem, mudando a forma de apresentação. Mas o problema principal era o falso ensino dentro das igrejas. Era a corrupção dentro das igrejas. Era a prostituição dentro das igrejas. Era viver de conformidade com a sociedade. A igreja igualzinha, que nem está hoje. Mesmo jeito. Nas organizações religiosas, chamadas de igrejas, quantas pessoas são escravas do pecado, embora não admitam isso de jeito nenhum. Inclusive se aborrece para o pastor chamar a atenção disso todo culto. Pessoas escravas das suas fraquezas, da sua corrupção, da sua desobediência, da sua arrogância. Isso é um problema sério. Esses aqui, escravo de quê? Escravo de quê? Por que eu tenho que ser chamado a atenção todo domingo por isso, pastor? Sou crente. Pessoas incapazes de se libertar. 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Pessoas escravas do pecado, como os fariseus, incapazes de se arrepender e de pedir a graça de Deus para libertá-las, porque pensam que são libertas. E pensam que são libertas porque a igreja lhes ensina isso. A igreja não lhes mostra que o negócio é muito mais grave do que o que a gente pensa. A igreja não lhes mostra que nós não temos a menor condição de combater o pecado por nós mesmos, pela nossa tradição, pela educação que tivemos, ou seja lá o que for. Se não for no poder do Espírito Santo, que obrigatoriamente estará calcado na palavra de Deus, e não em tradição de igreja nenhuma. Arrogância, orgulho, ambição, inveja. A gente vê tudo isso. Nas cartas apostólicas você vê tudo isso aqui. Nas cartas apostólicas você vê tudo isso aqui. Rancor, ódio, amor ao dinheiro, ao poder, à fama, sexo dentro da igreja, ilícito. Corinto, por exemplo, Tessalonicenses, por exemplo, ele diz isso. Abstende-vos da impureza. Aquilo era impureza sexual. Então, pessoas que, como os fariseus, sequer conseguem admitir a sua condição de escravos do pecado. E como se libertar? Se eu não admito que sou escravo do pecado, como é que eu vou aceitar um convite para a libertação? Libertar de quê? Sou escravo de quê? Perguntaram para Jesus aqui. Isso foi só naquele tempo? Não, hoje aqui, em qualquer lugar acontece isso. Se o pastor for chamar arrependimento, por que eu tenho que me arrepender? Eu não sou crente. Pessoas acorrentadas, irmãos, pelas mãos e pelos pés, que ainda assim se vangloriam de ser crentes. Não, eu sou crente, eu sou crente. Precisamos mostrar aos que se achegam a nós, pelo nosso exemplo e pelo conhecimento da palavra, a natureza da verdadeira escravidão, ou a verdadeira natureza da escravidão, para então poder mostrar-lhes qual é o único meio de se livrar, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
versículo 32. Poucas bênçãos temporais, irmãos, são mais importantes do que a liberdade. Bênçãos temporais, não estou falando em bênção espiritual, não, bênçãos temporais. Poucas são mais importantes do que a liberdade. Até mesmo aqueles que não se reconhecem como escravos do pecado, valorizam extremamente a liberdade. É a liberdade de expressão, é a liberdade de sexo, é a liberdade não sei de quê, é a liberdade de locomoção, eu tenho o direito de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade religiosa no nosso país. E agora, por último, liberdade de gênero. Eu posso escolher o que é que eu sou, se eu sou homem ou se eu sou mulher. Tem que ensinar as criancinhas que elas nascem nada. Elas vão escolher, de acordo com a sociedade, o que é que elas são. Meu Deus do céu. Todo mundo, olha a guerra que está no Brasil por causa disso. O que é isso? Valorizando a liberdade. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade. Até quem não é crente, né? Eu tenho liberdade. E tem mesmo. E deve ter mesmo. Agora, de que liberdade Jesus está falando aqui? De liberdade da escravidão do pecado. A escravidão que leva essas pessoas a achar que elas têm direito à liberdade. Todos esses ideais de liberdade, irmãos, carregam em si um grande significado de liberdade para as pessoas. Elas acham que realmente são libertas. Inclusive as que estão dentro das igrejas. Acham que realmente são libertas. Ao longo da história, irmãos, no nosso país, nós temos conhecimento de pessoas que sacrificaram tudo, até a vida. Lembram do Tiradentes? Eu estive lá. Quando Tiradentes foi forcado, esquartejado, sei lá o quê. Fui lá nas masmorras onde ficavam os escravos acorrentados. Deu vontade de chorar quando vi aquilo. Então, nós temos conhecimento de pessoas que sacrificaram a vida, como é o caso de Tiradentes. Na verdade, ele foi denunciado. Mártir da nossa independência. Contudo, apesar de nos vangloriarmos dos nossos heróis, depois de matar o sujeito e enforcar esquartejado, não é pronto, é o nosso herói agora. Então, embora nós nos vangloriemos dos nossos heróis da história, independência ou morte, coisa linda. Pessoas tidas ou como mártires, ou como heróis mesmo de fato. Duque de Caxias, tantos outros. O Brasil é livre. Pois é. O povo brasileiro continua uma massa de escravos. Inclusive a maioria esmagadora dos ditos crentes que entopem as igrejas. Por quê? Porque ofereceram para eles uma liberdade que não é a liberdade da Bíblia. Não é a liberdade que Jesus está falando aqui. A doutrina católica romana, que é a doutrina da libertação, é liberdade social. A liberdade que eles falam, que eles pregam, é a liberdade aqui nesse mundo, social. Não é a liberdade do pecado. E a maior igreja do nosso país. E a maior parte dos crentes que estão nas igrejas são simplesmente católicos que trocaram um crachá. Vivem do mesmo jeito. Irmãos, preste atenção, irmãos. O povo brasileiro, não há qualquer dúvida, todos nós sabemos disso, continua escravo da corrupção. A bancada evangélica lá na Câmara. O povo brasileiro continua escravo da prostituição. Muita gente dentro das igrejas, a gente sabe disso. Escravo da idolatria, muita gente dentro da igreja, nós sabemos disso. Não é andar com Maria no ombro, não. É idolatria a tudo, as suas posses, seus bens, sua vida, sua família, seus filhos, o que for. O que é idolatria? É você colocar qualquer coisa adiante de Jesus, adiante de Deus, é só isso. Isso é idolatria. Inclusive você mesmo. Eu acho isso, eu quero isso, eu não sei o quê. Mas isso é idolatria. Isso é arrogância, igualzinho, isso é orgulho desses fariseus aqui. Eu sou escravo de quê? O cara estava escravo da época. Escravo de Roma. Escravo de quê? Eu sou escravo de quê? Pois é.
A gente sabe disso. Então o povo brasileiro continua escravizado. Continua escravizado. O Evangelho chegou a nós através dos jesuítas. Nas caravelas já vieram os jesuítas. Um Evangelho, como a gente sabe, da libertação. Teologia da libertação. Depois chegaram os calvinistas. Por causa da briga de religião. Tá, pronto, agora semana passada, sei lá quando foram santificados, canonizados, sei lá, 30 mortos em Natal que foram mortos pelos jesuítas, pelos calvinistas. Essa briga de protestante com os calvinistas que vieram para cá com o príncipe João Maurício de Nassau, na época, tá, foram santificados 30 pessoas que foram martirizadas pelos calvinistas. Então, irmãos, as pessoas são escravizadas e não sabem. O evangelho que lhes foi ensinado, desde o começo já foi errado, digamos assim, se é o caso. Aí cria-se uma igreja, instituição sociocultural, religiosa e econômica. Esse povo vive dentro dessa igreja pensando que é crente. Isso é a maioria esmagadora das igrejas ditas evangélicas, qualquer uma. Estou aqui livrando a cara de denominação nenhuma, não, nem a nossa. Então, irmãos, é muito complicado. Eu só falto ficar louco quando estou estudando da Bíblia e vejo que, meu Deus, não é assim como a gente está vendo o tempo todo em todo canto. Por que eu digo que parece que eu estou ficando doido? Será que sou só eu que estou entendendo esse negócio certo? O mundo inteiro está entendendo errado. Os outros pastores, inclusive, com os quais eu converso. Meus colegas da igreja presbiteriana. Será que sou eu que estou errado, então? Pois é, pelo histórico da Bíblia eu entendo que sou eu que estou certo. Sozinho, se for o caso. Isso não é arrogância não, isso é vergonha minha. Isso é sentimento de inadequação, de incapacidade, que nem os profetas, que nem todo mundo, e até Jesus. Eu quis, vocês não quiseram. Mostre na Bíblia, o cara só falta dizer, joga essa porcaria fora, rapaz. Eu quero saber de Bíblia. Eu quero saber o que a igreja faz, diz. Como o padre disse lá para o camarada, foi a igreja que criou a Bíblia, então pronto, a igreja manda mais do que a Bíblia. É isso que a igreja católica prega. Foi a igreja que criou a Bíblia, então a igreja manda mais do que a Bíblia. Meu Deus do céu! A Bíblia é a palavra de Deus é Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é um versículo que quase todo mundo conhece. Mas não serve para nada. Só para o juízo. Só serve para o juízo. Pessoas que se julgam livres, porque lhes foi oferecida uma liberdade falsa. O Senhor Jesus explica para eles qual é a natureza da escravidão, a escravidão do pecado. Depois lhe explica qual é a natureza da liberdade desse pecado, que é a verdade, e essa verdade sou eu, essa verdade sou eu, essa verdade é a minha palavra. E em terceiro lugar, depois de mostrar nas palavras de Jesus às pessoas que vêm aqui, ou que se achegam a nós de alguma forma, as pessoas às quais nós falarmos o Evangelho de Cristo, depois de falar da natureza da escravidão, não é escravidão social coisa nenhuma, depois de falar da natureza da liberdade dessa escravidão, não é governo coisa nenhuma que vai providenciar isso. Devemos advertir a essas pessoas
E devemos encorajá-las, como Jesus fez, advertiu, depois encorajou. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 31. Primeiro Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus respondeu a ele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmãos, repare, permanecer. A carta ao Apocalipse, em todas elas, ele diz no final: ao vencedor, esse vencedor é o que persevera, ao vencedor dar-lhe-ei tal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembramos, de novo, que Jesus disse essas palavras a judeus que haviam crido nele. Está escrito aqui. Só que Jesus sabia, como sabe, o quanto é difícil segui-lo. Ele disse isso àqueles que disseram: Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero ir contigo. Você sabe o que quer dizer isso, meu jovem? Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você sabe o que quer dizer me seguir? Pois é, Jesus sabia isso. Então o Senhor Jesus advertiu logo, dizendo-lhes que seus discípulos verdadeiros são aqueles que permanecem na sua palavra, o que não é nada fácil. Infelizmente, essa exortação não é feita pela maioria esmagadora de igrejas e pastores e quem quer que seja. Pelo contrário, os convites das igrejas são para uma vida abundante na esfera secular, imune a doenças. Nós somos vencedores, mais que vencedores, nada nos acontece. Jesus providencia tudo. Livre de qualquer tribulação. Vemos então multidões aceitando convites para viverem o céu aqui na terra. É verdade, e se pode constatar que essas pessoas, quando aderem a alguma igreja dita evangélica, ou qualquer uma na verdade, ele vai melhorar socialmente. Por quê? Porque toda religião, presta atenção, toda religião, a parte séria dela, procura levar as pessoas a melhorar de situação social. Todas. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Candomblé, Umbanda, Jurema, o que for, todas elas ensinam ética de alguma forma. Então a pessoa muda de vida sim. O AA, Alcoólicos Anônimos, eu estive lá, tiraram várias pessoas, continuam tirando várias pessoas do vício do álcool, e essa pessoa obviamente melhora de vida. Ele dilapidava todo o seu dinheiro com cachaça, com prostituição, com tudo, e parou. Então agora o negócio se organizou. Não é só o evangelho que faz isso, não. O evangelho não visa transformar pessoas más em pessoas boas. O evangelho visa salvar pecadores. E não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Mas a igreja prega que o evangelho visa transformar a sua vida melhor. É encontro de casais, é reunião de casais, é reunião não sei de quem. Ensine a palavra de Deus a essas pessoas. Se eles forem crentes, eles vão aprender. Se eles forem crentes, eles passarão a ser levados pelo Espírito Santo. O problema é esse: não são crentes, nem o pastor, tanto que ele não ensina. Tanto que ele não ensina. E as igrejas estão cheias. E por isso mesmo o pastor também não ensina, porque se ele ensinar, eles vão embora. Eu quero é ver uma igreja cheia se o pastor ensina a palavra. Só se ele for famoso. Já famoso por outros motivos. Sei lá, aí a pessoa vai porque ele é famoso. Eu sou da igreja do pastor tal. Conheço vários casos. Inclusive algumas igrejas até compram, digamos assim, o passe desses pastores para ficar na igreja. Embora ele nem pregue lá quase. Porque é pastor não é o nome que se dá para esse negócio? Reuniões, eventos. Ele para na igreja às vezes uma vez por mês, mas a igreja quer. Por quê? Porque a igreja vive cheia, por causa do nome do cara.
Irmãos, eles podem melhorar de vida sim. Podem passar a ter uma vida mais digna. Abandonam alguns vícios. Adquirem novos hábitos. E por isso, equivocadamente pensam que são livres. Não, eu fui para a igreja tal e graças a Deus eu me livrei do vício. Eu fui para a igreja tal e graças a Deus eu deixei a prostituição. Eu fui para a igreja tal e até melhorei de vida, eu não tinha nada, hoje eu tenho tal coisa. As pessoas pensam que a liberdade que Jesus está falando é esse tipo de coisa. Não é. Não é. Como nem de longe se diz a essas pessoas qual é a verdadeira escravidão de que Jesus está falando aqui, basta acontecer algum problemazinho na vida dela que eles abandonam a igreja. Não deu certo não, meu. Entrei para a crença, já eu tive amigo, nunca mais encontrei, mas já, rapaz, eu fui para a igreja, mas eu já saí. O tempo que eu passei lá, na verdade, eu perdi, foi o tempo que eu passei lá de tomar minha cervejinha. Meu amigo. Foi funcionário, trabalhou sob o meu comando. Então essas pessoas não sabem a natureza da escravidão, muito menos a natureza da libertação de Jesus. Então ele está na igreja, sim, aconteça qualquer coisa. Inclusive dentro da igreja uma rixa qualquer com outro irmão, seja lá o que for, com o pastor ou com o presbítero, o cara vai embora. Ele nunca entendeu qual é a natureza do pecado, muito menos qual é a natureza da liberdade. Por quê? Porque não lhe foi dito isso. Não lhe foi dito isso. Venha que Jesus quer abençoar. É só isso que é dito. Jesus quer consertar a sua família. É só isso que é dito. Eu ouvi isso já. Quantas vezes? Na nossa igreja. Quantas vezes já ouvi isso? Irmãos, quando a falsa boa nova perde a sua atração, quando a igreja deixa de ser atração, a primeira coisa que acontece, pronto, eu vou para outra. Lá na outra agora tem uma coisa mais nova lá, pronto. O que é que você vê? Essa migração de crentes entre as igrejas espetaculosas que nós temos aqui. Eu já disse para vocês, um pastor nosso, presbiteriano, na entrevista que eu fiz com ele, disse, a minha igreja lá é como uma rodoviária. Todo domingo entra e sai gente. Quem está esse domingo hoje não são os mesmos que estavam no domingo passado. E os que estarão no domingo que vem não são os mesmos que estão hoje. O pastor me disse isso na igreja dele. Presbiteriano. Está gravado isso, está no meu livro. Aí o cidadão disse que eu falei mal da nossa igreja. Não falei mal coisa nenhuma, eu fiz uma pesquisa. Eu registrei lá o que falaram, o que eu vi, na visita que eu fiz às igrejas. Eu não falei mal da nossa igreja coisa nenhuma, não. Irmãos, quando as tribulações aparecem, quando o caminho começa a ficar mais apertado, pelo ensino da palavra, as pessoas deixam a igreja e dizem, eu já fui crente. Foi não, meu amigo. Você foi membro de alguma igreja, crente não. Aí nós podemos constatar a importância e a sabedoria das palavras do Mestre. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Lá mais na frente, capítulo 14, 15, ele diz de novo, se sois meus discípulos, guardareis os meus mandamentos. Depois de 15, 14, se sois meus amigos, vão observar o que eu vos digo. É isso aqui, dessa liberdade que ele está falando. Irmãos queridos, ouçam com atenção. Iniciar uma vida dita evangélica não é tão importante quanto seguir nesse caminho do evangelho. Muitos iniciam. Jesus sabia disso. Por isso falou para eles, olha, se permanecer na minha palavra, esse é meu discípulo. O importante é continuar a carreira. E só consegue continuar a carreira aqueles que
efetivamente são salvos, porque, como eu preguei domingo passado, a mesma graça que salvou é a mesma graça que haverá de conduzi-lo no discipulado, é a mesma graça que o santificará, é a mesma graça que o glorificará no último dia. Não tem como ser diferente disso, porque isso é determinação da Trindade na eternidade. Os que permanecem na palavra do Senhor, pela sua graça, esses são os seus discípulos. Jesus disse aqui: olha, meus filhos, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, nós vemos cultos aqui na nossa cidade, vemos movimentos, às vezes nas nossas igrejas presbiterianas, eu já vi isso. Todos os jovens que estavam ali naquele movimento se converteram. Todos. E o povo dando glória a Deus e aleluia, e as mães daqueles jovens, e a avós, ei, ai, vai, Juarez, meu neto se converteu, e eu olhando, meu Deus do céu. Na nossa igreja presbiteriana, meu Deus do céu. Esse povo não tem a menor noção de quem é Deus, de quem é o pecador, do que é o pecado, de como se livra desse pecado. Não tem a menor noção. E são crentes, estão na igreja. Por isso, irmãos, quando eu vejo essa história, um dia desse teve aqui uma reunião, não sei onde, culto não sei onde, 300 se converteram. E não se converteu nenhum. Por quê? Porque o próprio pastor não é convertido. O próprio pastor que fez esse negócio lá não é convertido. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma esperança de que haja conversões nesses eventos. Nenhuma. Por quê, irmãos? Porque nós só podemos afirmar que houve conversão verdadeira quando nessas pessoas enxergarmos o selo do Espírito Santo, que é evidenciado pela obediência à palavra, é evidenciado pelas práticas das boas obras que Deus preparou de antemão para que andemos nelas, é evidenciado pela perseverança em busca do conhecimento de Deus, para que eu possa obedecê-lo de forma mais adequada. É isso que a gente vê nas igrejas? Não! Então esse povo não é convertido. Ou então a Bíblia é tudo palela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É sobre isso que Jesus está falando aos que creram nele. E obviamente esses que perguntaram isso para ele não creram nele coisa nenhuma. E mesmo que vejamos igrejas cheias, irmãos queridos, nada menos do que a perseverança no conhecimento de Deus, como eu disse, para que possa obedecer a Deus de uma forma mais adequada no poder do Espírito Santo. Nada menos do que isso comprova a conversão, porque somente há perseverança onde há o conhecimento da palavra de Deus. Eu não tenho como perseverar no Evangelho sem conhecer a palavra de Deus. Lembra da igreja primitiva? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O resto vem depois. Na comunhão, nas orações e no partir do pão. O ponto de partida é perseverar na doutrina dos apóstolos. Sem isso está tudo, como se diz aqui na Paraíba, é tudo fuleira. Reunião de oração, encontro, tudo fuleira. Se não estiver de acordo com a doutrina dos apóstolos. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus. É tudo movimento eclesiástico. Manipulação de pessoas. A única coisa que evidencia que nós realmente ouvimos a verdade, e essa verdade nos libertou, Jesus está dizendo aqui, se permaneceres na minha palavra. O que não é a mesma coisa de se permanecer numa igreja, não é a mesma, nem de longe é a mesma coisa. Nem de longe é a mesma coisa. Irmãos queridos, concluindo,
A verdadeira liberdade só pode ser apropriada e usufruída pelo verdadeiro crente, porque somente Cristo, a verdade, pode outorgar essa liberdade. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36. O 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho fica para sempre. Então o escravo ele anda de igreja em igreja, termina saindo, voltando, não ficou, não perseverou. O filho fica. Aí ele diz, arremata. Se, pois, o filho... Quem é o filho que ele está falando? Ele. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a natureza da verdadeira libertação, da verdadeira liberdade. E somente o verdadeiro crente pode experimentá-la. Todas as outras pessoas, mais cedo ou mais tarde, descobrirão que são escravas, nem que seja no último dia. Detalhe, Jesus disse que no último dia chegarão lá dizendo, pastores, chegarão lá dizendo, Senhor, em teu nome pregamos o evangelho, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, tudo. Jesus não disse que nem é mentira dele, não. Jesus não disse, que fizeram o quê? Que vocês fizeram o quê? Ele não disse não. Era verdade mesmo que eles fizeram. Jesus não disse que eles iam fazer? Que os falsos profetas, os falsos mestres farão milagres, maravilhas, sinais e enganarão, se possível, os eleitos? Ou seja, os eleitos jamais serão enganados? Pois é, Jesus não disse que era mentira dele, não. Só fez dizer, não vos conheço. Não vos conheço. Nunca vos conheci. O que é esse nunca vos conheci? Vocês não foram eleitos pelo Pai desde a eternidade. Pode cair fora daqui. Pode cair fora daqui. Irmãos, todas as outras pessoas que não recebem essa verdade, essa liberdade, e não perseveram nessa verdade, nessa liberdade, descobrirão. Muitas vezes, na maioria das vezes, descobrem aqui na terra ainda, tanto que depois deixam a igreja. Descobrirão que continuam sendo escravas. Não consegue perdoar um irmão, não consegue conviver com um irmão qualquer, não. O que é isso? Escravidão. Ela não foi liberta. Isso é escravidão. Não houve liberdade. Mais cedo ou mais tarde, seja qual for o tipo de liberdade que imagina ter, vai esbarrar em algumas coisas que ela não pode superar. Ora, se eu tenho uma deficiência, uma dificuldade, um rancor, uma antipatia, ou seja lá o que for, por algum irmão daqui da igreja, está complicado aí, colega, está complicado aí. Está complicado aí. A verdade não libertou. Embora você pense que é liberto. Todo crente maduro na fé sabe que a verdade ou a verdadeira liberdade é aquela que nos livra da culpa e das consequências eternas do pecado. As consequências do pecado desse mundo aqui permanecem. Se eu matei alguém, o cara não vai ressuscitar porque eu me converti, não. Mas as consequências na eternidade já foram pagas por Jesus. Eu já entendi essa verdade. E algumas consequências, ainda aqui, como eu disse, dependendo de alguns sentimentos entre vivos ou intervivos, eu consigo superar. Se o Espírito Santo está em mim, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Essa divergência foi produto do pecado com certeza absoluta. Esse entrevero entre mim e um irmão, ou entre mim e um pastor, seja lá o que for, foi contra um outro pastor, foi fruto do pecado, de alguma forma. Foi fruto de desobediência de alguma forma. Pois é, às vezes o cara nos machuca, numa reunião, num concílio, sei lá onde, num comentário. Pois é, esse tipo de escravidão que o pecado ainda continua em nós, continuamos pecando, só que esse eu supero. Esse eu supero, eu já conheci a verdade. Isso aqui me atinge, mas não me derruba. Ou não me liquida, pode até me derrubar, mas o Senhor me levanta, porque eu conheci a verdade. Todo crente maduro sabe disso. Todo crente maduro sabe que só Jesus pode fazer isso nele
por Ele, no poder do Espírito Santo, porque Jesus o comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Todo crente sabe disso, ele sabe por que foi que Jesus morreu, ele sabe para que foi que Jesus morreu, ele sabe para que ele foi salvo, para o louvor da glória de Deus. Não foi porque ele é bonitinho que Deus escolheu ele, não. E agora eu tenho que viver para esse louvor dessa glória. Eu tenho que viver para esse louvor dessa glória. E o que é que eu sei dessa glória? Nada, só sei dizer glória a Deus, oh glória. Só isso que eu aprendi na igreja. Como é que eu vou glorificar esse Deus? Sabendo como é que Ele quer ser glorificado. Sabendo os seus atributos. Sabendo as suas maravilhas. Sabendo o seu poder. Sabendo inclusive como Ele é terrível. A igreja não usa mais essa palavra. Não usa mais esse predicado de Deus. Deus é terrível. A igreja não usa mais isso. Igreja nenhuma usa mais isso. Pois é, Deus é terrível. É o Senhor da vida e da morte. É o Senhor da doença e da cura. É o Senhor da virtude e do pecado também. É o Senhor de anjos e de demônios. É o Senhor de Satanás. É o Senhor do céu e é o Senhor do inferno. Ninguém sabe disso nas igrejas, não. Muito poucas pessoas sabem disso. E muitos que ouviram dizendo isso vão dizer, isso é um herege. Ele nunca ouviu um negócio desse. Ele disse, isso é um doido. Esse pastor é um doido. Irmãos, todo crente maduro sabe que foi justificado pela justiça do Senhor Jesus, sabe que foi perdoado e adotado como filho em Cristo Jesus, sabe que é capacitado pelo Espírito Santo através do estudo diligente da palavra em oração, sabe que ele é melhorado em seu temperamento, em qualquer coisa, exatamente na comunhão dos santos, porque todos estão diferentes. Tem chato que só droga aqui dentro, tem falso, claro, inclusive eu. E estou sendo santificado pelo Senhor. E essa santificação se dá obrigatoriamente, juntando todos os contextos, pelo estudo da palavra. Seja em oração, seja em comunhão, seja no que você quiser. Se não tiver o estudo da palavra, se não tiver de acordo com a palavra, é idolatria. Dentro da nossa igreja. Essa é a verdade, irmãos, que precisa ser dita às pessoas. Essa é a verdade que nós precisamos mostrar que leva à liberdade que Cristo oferece e que pertence aos crentes, aqueles que perseverarem na palavra que ouviram. Provavelmente, mesmo tendo pessoas aqui, irmãos bem mais velhos do que eu, na igreja, provavelmente, não tem mais tempo de estudo da Bíblia do que eu, provavelmente. E eu entro em pânico, irmãos. Quanto mais eu estudo, mais pânico me dá. De ir percebendo, à luz do estudo, como nós estamos distante do que Deus ensina, do que Deus requer dos seus santos. Meu Deus do céu. Sabemos que quando conhecemos essa verdade, nem vida, nem morte, cantamos isso aqui, Romanos 8, nem vida, nem morte, nem principado, nem potestade, nem um cão nos separará do amor de Cristo. Aquilo foi escrito para a igreja de Roma, uma igreja cheia de problemas, como nós podemos ver no estudo da carta. Pessoas supostamente convertidas de verdade, e obviamente não eram, todos lá não eram, não, isso é certeza absoluta. Mas as pessoas se apegam nisso, nada nos separará do amor de Cristo. Sim, doutor. Esse amor de Cristo vai me fazer não me separar da sua verdade.
Esse amor que me converteu, essa graça que me converteu, vai me levar ao estudo dessa palavra para a minha santificação. Não há outro jeito. João 17:17. Jesus, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui ele está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permaneceres na minha verdade, verdadeiramente sois meus discípulos. É sobre essa verdade, irmãos, que Jesus falou. É sobre essa verdade que nós estamos pregando, com base na verdade. E não sobre a falsa liberdade de religiosidade farisaica. Rogando aos irmãos, vocês sabem, vocês são testemunha, como Paulo diz aos Coríntios, vocês são testemunha. Não precisa de carta de recomendação de ninguém. Vocês são minha carta de recomendação. Vocês sabem o tanto que eu me esforço e cobro. Eu me esforço para ensinar e cobro a prática desse ensino. Vocês sabem disso. E rogamos aos irmãos que não descansem enquanto não tiverem a experiência de liberdade plena, para que possam, com verdade, testemunhar aqueles com os quais convivem, especialmente os da nossa família, que não são crentes, especialmente as pessoas com as quais fazemos algum tipo de negócio, empregado, patrão, o que for. Essa é a verdade, irmãos, que deve ser dita. Primeiro temos que dizer para o cidadão qual é a natureza da escravidão em que ele vive. Qualquer um, nascido de Adão. Depois nós temos que dizer para eles qual é a verdadeira natureza da liberdade. Não é liberdade social, coisa nenhuma. Não é teologia da libertação, coisa nenhuma. Depois nós temos que adverti-los, nós temos que encorajá-los a andar de acordo com essa palavra, mostrando a eles que só os verdadeiros discípulos de Jesus andam nessa palavra. E por fim estamos lembrando aos irmãos que os crentes que são maduros na fé, eles sabem dessas coisas. Eles sabem dessas coisas. Eles sabem que verdadeiramente são vitoriosos, que continuam numa dificuldade tremenda, e essa dificuldade vai diminuindo à medida em que tomam conhecimento da palavra de Deus, à medida em que põem em prática essa palavra. Quanto mais tem conhecimento, mais você põe em prática. Quanto mais você põe em prática, mais essa verdade se consolida, e você aprende mais coisas, e convive com os irmãos, e perdoa um irmão, e tem condição de ajudar um irmão mais fraco, porque ele é mais novo na fé ainda, ele não tem ainda a sua experiência com Deus, ele não tem a sua experiência com a palavra, ele não tem a sua experiência em oração, porque ele é muito mais novo. Como acontece numa família. Minha família, como é muito grande, os irmãos mais velhos tomavam conta dos mais novos. Era obrigado, inclusive, pelo papai e pela mamãe. A minha irmã mais velha, até hoje se queixa disso, que ela criou 11 irmãos abaixo dela, digamos assim. Até hoje ela se queixa disso. Eu lembro dela carregando os menores no colo. Quando eu morei em Bragança, uma época que mamãe não tinha ido para Bragança ainda, ela era a irmã mais velha. Tinha uma empregada, obviamente, que fazia tudo, mas ela era a irmã mais velha. Era a autoridade sobre a minha vida, era ela. Pois assim é na vida espiritual também. Lembram? Paulo ensina as mulheres mais velhas a ensinar as mais novas. Os jovens têm que obedecer aos anciãos. Lembram? Porque os anciãos têm a experiência. Já tem não sei quanto tempo com Deus, de vida, de oração, de conhecimento da palavra. Ele sabe. É essa liberdade que nós estamos pregando, irmãos. Para que a gente possa aprender, vivenciar, testemunhar aqueles que conosco convivem. Que Deus nos conceda entender a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade que liberta o pecador, e que nós, uma vez libertos, possamos viver de fato para louvor da sua glória. Amém.